Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Livro de Números, capítulo 29. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor Jeová, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro. 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além dos holocaustos do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor Jeová. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho servil fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor Jeová oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. Pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor Jeová. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor Jeová, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo,
a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no segundo dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e das suas libações. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares, da sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. No 8º dia, tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor Jeová, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor Jeová nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias,
com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor Jeová ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos, capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor Jeová tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor Jeová, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando a mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor Jeová, e com a obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto, e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas, se seu pai a proibir, no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor Jeová lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito e refratido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas, se seu marido a proibir, no dia em que o ouvir e anular o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor Jeová lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com a obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido los anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido los anulou, e o Senhor Jeová lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação, para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Repetindo, confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo los anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela.
Estes são os estatutos que o Senhor Jeová ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. A vitória sobre os midianitas, capítulo 31. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor Jeová nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requém, a Azur, a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beó, mataram à espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar o sacerdote e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. A purificação dos soldados. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor Jeová no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor Jeová. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabras e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens da guerra, que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor Jeová ordenou a Moisés.
Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor Jeová, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada ao Senhor Jeová. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor Jeová. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. Das ovelhas, o tributo para o Senhor Jeová foi de 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor Jeová 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor Jeová 61, e houve de almas humanas de 16.000, e o seu tributo para o Senhor Jeová 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor Jeová, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara, da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, dos bois 36.000 e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor Jeová, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões. E disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens,
e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor Jeová, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazerem expiação pelas nossas almas perante o Senhor Jeová. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor Jeová, 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinham tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor Jeová. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo, de Nazaré, filho de Maria segundo a carne e filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.